Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo sobre a Lei 8.080 de 1990. Agora sobre o artigo 20 ao artigo 26, que fala dos serviços privados de assistência à saúde. Bom, agora a parte do funcionamento, que é o capítulo 1, e o artigo 20 diz que os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação por iniciativa própria de profissionais liberais, legalmente habilitados e de pessoas jurídicas e de direito privado na promoção, proteção e recuperação da saúde. Então, nesse artigo 20, nós vemos o conceito de serviço privado. E sobre os profissionais liberais, eles podem ser médicos, farmacêuticos, fisioterapeutas, então são profissionais legalmente habilitados. No artigo 21, diz que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada, e no artigo 22, diz que na prestação de serviços privados de assistência à saúde serão observados os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde quanto às condições para seu funcionamento. Então, aqui ele está dizendo que quando os serviços privados de saúde, de assistência à saúde, eles forem prestar esses seus serviços, tem que ser observado o princípio ético e as normas que vão ser expedidas pelo órgão de direção do SUS e também quanto às condições para o seu funcionamento. Dando continuidade, no artigo 23, diz que é permitida a participação direta ou indireta, inclusive controle de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde nos seguintes casos. Inciso 1º, doações de organismos internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica e de financiamento e empréstimos. No inciso 2º, diz que pessoas jurídicas destinadas a instalar, operacionalizar ou explorar o que? Hospital geral, inclusive filantrópico, hospital especializado, policlínica, clínica geral e clínica especializada e ações e pesquisas de planejamento familiar. No inciso 3º, diz que serviços de saúde mantidos sem finalidade lucrativa por empresas para atendimento de seus empregados e dependentes sem qualquer ônus para a Seguridade Social e, no 4º, demais casos previstos em legislação específica. Então, prestem bem atenção nesse artigo 23, quando ele diz na assistência à saúde nos seguintes casos. Tem questões em que aparecem em qualquer situação, então vocês têm que prestar bem atenção, decorar bem essas palavrinhas, aprender essa parte de é permitida a participação direta e indireta, esse artigo 23 por completo, e também mais especificamente essa parte de nos seguintes casos, que eles podem fazer essa mudança. Então, esse caput do artigo, ele foi dado pela Lei 13.097 de 19 de janeiro de 2015, porque antes era vedada. Então, a partir dessa lei de 2015, ela passou a ser permitida essa participação direta e indireta, inclusive controle de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde. Então, antes o que era vedado, hoje já é permitido por essa lei de 2015. Só que no artigo 199 da Constituição Federal de 88, o texto não sofreu essa alteração. Então, prestem bem atenção nessa parte. Então, o próximo ele fala da participação complementar,
que no artigo 29, ele diz que quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde poderá recorrer, prestem bem atenção nessa palavrinha poderá, recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. No parágrafo único, diz que a participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas a respeito as normas de direito público. Então, sobre o artigo 24, ele está falando sobre essa participação complementar no SUS, que esses serviços eles são ofertados pela iniciativa privada. Então, quando essa disponibilidade for insuficiente para garantir a cobertura assistencial à população no SUS, ele poderá recorrer a esses serviços que são ofertados pela iniciativa privada, concluindo-se assim a participação complementar dessa iniciativa privada, no SUS. Já no parágrafo único, aqui ele está falando que essa participação complementar dos serviços privados, ela tem que ser formalizada, ela será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas a respeito as normas de direito público, não é norma de direito privado. Você pode pensar, serviço público deve ser o direito privado. Não, normas de direito público. E no artigo 25, na hipótese do artigo anterior, as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde. Então, a preferência que o SUS vai dar é para entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. Tem sim a iniciativa privada, só que a prioridade, a preferência do SUS vai ser essas entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. No artigo 26, os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela Direção Nacional do Sistema Único de Saúde, aprovados no Conselho Nacional de Saúde. Parágrafo 1º. Na fixação dos critérios, valores, formas de reajuste e de pagamento da remuneração aludida neste artigo, a Direção Nacional do SUS deverá fundamentar seu ato em demonstrativo econômico-financeiro que garanta a efetiva qualidade dos serviços contratados. Parágrafo 2º. Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do SUS, mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato. O parágrafo 3º foi vetado e vamos ao parágrafo 4º e último. Aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados é vedado exercer cargo de chefia ou função de confiança no SUS. Então, em relação ao artigo 26 desses parágrafos, tem que prestar atenção na parte de Direção Nacional do SUS, aprovados no Conselho Nacional de Saúde, porque na questão pode vir por cada conselho, por cada órgão, local de administração, de saúde. Então, eles podem acabar trocando essa palavra por qualquer outra. Acabar trocando a direção nacional por alguma outra palavra e acabar te confundindo. Ou até a parte de aprovados no Conselho Nacional de Saúde, ele pode até trocar os conselhos. Então, prestem muita atenção nessa parte. No parágrafo 4º também, ele pode botar assim:
aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados, deverão ou não é vedado exercer cargo de chefia ou função de confiança no SUS, o que está errado. É vedado o dono desse serviço que vai ser contratado pelo SUS exercer cargo de chefia no SUS ou qualquer outro cargo de confiança no SUS. Então, é completamente vedado. Então, indo para as questões, temos assim. Quanto à participação da iniciativa privada na assistência à saúde, conforme as disposições da Lei nº 8080/90, assinale a afirmativa verdadeira. Letra A. As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde. Letra B. Os princípios éticos e as normas que regem o seu funcionamento devem ser submetidos à apreciação pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde. Letra C. Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos mediante negociação das tabelas praticadas, visando a atingir uma média de valores de mercado. Letra D. O cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde não é vedado aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou instituições que prestam serviços contratados pelo Sistema Público de Saúde. E aí, gente, qual é a questão verdadeira? Qual a afirmativa é verdadeira? Pensem aí, dê uma pausa no vídeo, que vamos passar para o próximo slide, onde vamos ver a resposta. Letra A, B, C ou D. Acertou aí? Felizarda que falou a letra A. Então, por que essa letra A é verdadeira? Essa letra A está no artigo 25, onde ele diz que, na hipótese do artigo anterior, as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde. Então, essa afirmativa aí é verdadeira. A letra B, ela está incorreta porque diz que os princípios éticos e as normas que regem o seu funcionamento deverão ser submetidos à apreciação pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde, o que está completamente errado, como a gente viu nos artigos. E na letra C, diz que os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos mediante negociação das tabelas praticadas. A gente viu alguma coisa sobre tabela? Eu falei algo sobre tabela privada, você leu algo sobre tabela praticada? Não, eu não lembro de ter lido isso. É errado, né, gente? Não vimos nada disso na Lei 8080. Principalmente nessa parte aí de participação da iniciativa privada. E na letra D, foi aquela dica que eu dei para vocês, que o cargo de chefia ou função de confiança no SUS é vedado. Aí diz que não é vedado. Então, lembra que eu falei para vocês que pode vir, não é vedado, deverão necessariamente exercer, ou deverão exercer, é permitido. Então, prestem bem atenção nessa parte do vedado, que eles podem acabar confundindo. Então, na próxima questão, que foi da OCP, de acordo com a Lei 8080 de 1990, que dispõe sobre a participação complementar na saúde, assinale a alternativa incorreta. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o SUS poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. Participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas a respeito as normas de direito público. E na letra C diz que as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do
SUS. Letra D. Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos por cada órgão local de administração da saúde. Letra E. Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do SUS, mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato. E aí, gente, qual você acha que é incorreta? Pode dar uma pausa no vídeo, que no próximo slide vamos ver a resposta agora, qual é a incorreta. Acertou quem disse a letra D, em que ele diz que os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos por cada órgão local de administração da saúde. E eu lembro que eu falei para vocês que eles poderiam trocar, que o correto é: serão estabelecidos pela Direção Nacional do SUS, aprovados pelo Conselho Nacional de Saúde. Então, correto é estabelecidos, pela Direção Nacional. E as demais estão corretas. Então, muito obrigada. Se você gostou desse vídeo, comenta abaixo, curta o vídeo. Se você gostou, inscreva-se no canal, que eu vou postar mais vídeos sobre a Lei 8080, como eu estou fazendo diariamente. Se tem alguma sugestão, alguma crítica para falar para mim, para melhorar nisso ou noutra coisa, pode deixar nos comentários, que eu vou ouvir, vou responder. Então, muito obrigada e até o próximo vídeo.